pessoal, a gente está aqui mais uma vez com a Operação Resgate. A gente está com uma grande convidada aqui, chamada Ana Laura. A gente tem aqui também o nosso Wilson, que está aqui do lado, e eu, o Gregório, que sou assistente executivo aqui do programa Futuro Cientista, né? Então dá um alô aí pra gente, Ana, dá um joinha. Oi, olá pessoal. Wilson, dá um alô pra gente. Boa tarde, pessoal, como que vocês estão? Vamos para mais uma Operação Resgate, né? Mais uma Operação Resgate especial. E vamos contar a história da Ana no programa aí. Sim, gente. Então, a gente vai começar com a Ana. Então, como ela é o centro hoje dessa nossa gravação, né, desse vídeo, eu vou deixar ela aqui como a tela principal para vocês. E a Ana vai contar um pouco da história dela. Então, eu espero que vocês possam gostar dessa historinha dessa pequena futura cientista, né? Então, Ana, conta pra gente aí, como é que foi essa sua história, como que você começou a sua vida estudantil, conta pra gente aí um pouquinho do que foi a Ana antes de entrar no PFC, depois que ela entrou, e até como é que ela tá hoje. Conta aí pra gente. Ok. Deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Ana Laura, eu tenho 18 anos. Atualmente eu estou cursando Engenharia Química, mas até a gente chegar nesse ponto tem bastante chão, né? Assim, vamos começar a recapitular do zero, né? Desde pequena, assim, sempre fui uma criança muito curiosa, muito criativa, mas eu não tinha uma aptidão, assim, não tinha algo que eu gostava muito ainda. Eu estava naquela fase de você se descobrir, estava na escolinha, ainda nem conhecia direito as matérias, as coisas, até que eu entrei para a escola do Fundamental 2, né, que Escolástica Rosa de Almeida, que também foi a escola que me proporcionou o PFC. Lá, né, a princípio, o sexto ano, não tinha aquela aptidão ainda, estava tentando descobrir meus gostos, descobrir quem eu era, o que eu gostava, e foi assim, por causa de uma professora maravilhosa que teve lá, e ela apresentou pra gente o mundo da ciência com aquela alegria, sabe? Aquela coisa, vou te mostrar como realmente é, como eu vejo, com experimentos, coisas lúdicas, e foi aí que eu comecei a me apaixonar e falar, meu Deus, eu amo ciência, Conta pra química, gente o nome dessa física. pessoa, fala o nome dela, é bom a gente falar Ah, isso. o nome é a professora Renata, ela dá aula de ciências na escolástica. E foi ali que eu falei, meu Deus, eu gosto muito disso. Eu comecei a pesquisar muito e foi aí que eu consegui misturar os meus dois lados, né? O meu lado de ser criativa e ser curiosa. E eu finalmente achei alguma coisa pelo qual eu falei, é isso aqui que eu vou gastar a minha curiosidade. Comecei a pesquisar, ler bastante, né? Na época eu li muitos livros, vídeos no YouTube, foram assim, o meu gatilho principal. Eu ficava horas vendo, pesquisando sobre coisas. Aí, no nono ano, né, eu tive a oportunidade de conhecer o PFC, através dessa professora, né, ela foi atrás do PFC, ela achou uma iniciativa muito interessante, e ela falou que era basicamente a cara da nossa turma, né, a gente era uma turma de uns 30 alunos, assim, que vinham com ela aprendendo, a gente era muito curioso, a gente tinha muita vontade, e ela falou, preciso de alguma coisa para essas crianças, e aí foi que ela entrou em contato, na época, com o Fábio, né, e falou se tinha oportunidade da nossa escola fazer parte. E eu lembro até hoje, né, que foi assim, a gente ficou muito feliz quando ele falou que a gente poderia entrar para o PFC, só que ia ter meio que uma seleção, assim, né, para poder entrar. E eu lembro que na época eu fiquei muito nervosa, eu cheguei até a chorar na escola, que teve um dia que eles pediram pra gente escrever uma cartinha, assim, contar porque a gente gostava, porque a gente queria entrar, e eu, assim, nossa, na minha cabeça eu tava entrando pro vestibular, eu tava muito nervosa, eu chorei, porque pra mim foi tipo assim, sabe, aquela oportunidade de ouro que você fala, meu Deus, é agora, eu preciso dar o meu melhor, mas na verdade não era nada, era mais ansiedade de criança mesmo, e aí a gente conseguiu, né, conseguir chamar a atenção dele para poder fazer parte do PFC, o que foi muito triste porque foi o meu primeiro e último ano, né? Depois veio a pandemia, então eu não tive tanto contato, mas o pouco contato que eu tive com o PFC foi maravilhoso. A gente foi em um dos eventos que teve, aqueles eventos que são no UFSCar, que são legais, muitas
de feiras, né, gincanas, que foram, assim, muito legais. Na época, sair da escola, conhecer uma universidade, foi, assim, uma coisa muito diferente, porque até então eu não tinha muito contato com universidades, elas são grandes, para aquela cabeça de criancinha deixa tudo maravilhoso. E foi isso, a gente teve 2 feiras na escola, que foram também direcionadas para o PFC. Eu lembro até hoje os meus projetos, né? Eu sempre gostei muito de química, tanto que hoje curso isso. Eu, na época, fiz uma apresentação sobre o pH, uma escala de pH, utilizando, por exemplo, o repolho roxo, que é uma coisa que a gente encontra no mercado e que a gente pode usar ele como um indicador de pH. Na época, né, foi mágica, assim, para mim, ver aqueles vidrinhos mudando de cor. Eu não entendia o que estava acontecendo ali, mas eu falei, caramba, parece mágica. O vidrinho tá mudando de cor, é muito legal. E foi isso, né? Foi uma experiência maravilhosa. Ah, que legal. Então, deixa eu só para a gente situar. Você estava no PFC de 2019, que você Isso, entrou, foi o meu primeiro e último ano. então você ficou durante um ano aí com a gente, né? Sim. Então, enquanto o Wilson vai preparando a pergunta dele para trazer ali para a gente, né, Wilson? Eu quero te fazer uma pergunta, assim. Qual foi, assim, seu desafio dentro do PFC? Eu falo, durante esse ano que você teve, assim, a gente já viu que você estava nervosa para entrar, mas durante a execução do projeto, você se sentiu, assim, com alguma insegurança? Teve algum momento que você pensou assim, eu acho que eu vou desistir, isso aqui não é para mim? Teve algum momento que você se abalou ou você foi uma rocha durante o projeto inteiro? Conta pra gente. Não foi uma rocha, admito, teve momentos muito difíceis. 2019 foi um ano, assim, conturbado na minha vida. Foi meu último ano no fundamental, aquela coisa assim, gente, como que é o ensino médio? Eu tô surtando. Foi, assim, eu pensar que eu ia perder meus amigos, e aí o projeto veio, e ele veio, assim, ele trouxe muita união para minha turma, deixou a gente muito feliz, mas ao mesmo tempo com aquele sentimento de estar acabando. E eu acho que por isso, né, esse é um dos motivos. 2019 foi um ano para mim triste, mas o melhor ano da minha vida até hoje. E o PFC, assim, teve momentos que foram muito difíceis, porque foi a primeira vez que eu estava trabalhando, assim, em grupo com os meus amigos, que a gente se desentendeu, que a gente brigou, que a gente falou, não vai dar certo isso, e saiu gritando, fechando porta de laboratório, e todo mundo perguntando o que aconteceu, e a gente, brigamos. Foi assim, foi difícil, foi aí que eu aprendi a conviver com outras pessoas, com outras opiniões. Eu posso dizer que essa foi a minha principal dificuldade, né? Que foi aprender a escutar o meu colega, saber a opinião dele e respeitar mesmo que eu não concorde. Mas foi, assim, uma lição maravilhosa. Foi uma das... Os pontapés, assim, foi difícil, mas a lição que eu ganhei e aprendi em cima disso, eu guardo até hoje para a vida. Olha que coisa legal. Não foi só construção de conhecimento científico, né? Foi. Teve parte do ano aí que foi extremamente importante. E aí, Wilson, que pergunta que você tem para a Ana hoje? Vamos lá, essa parte foi muito legal saber, a gente sempre tem problemas, eu também sou um ex-aluno do programa, sou um aluno veterano, hoje em dia eu trabalho dentro do programa, né, mas eu já fui um aluno também, e eu sei bem como que é essa parte da feira de ciência, e é até legal escutar isso daí de você também, pelo menos eu fico mais em paz de saber que não fui só eu. Obviamente. E você tinha falado que estava no seu terceiro ano, no seu nono ano, né, você estava entrando para o ensino médio, e você falou que tinha ido em um evento dentro do programa, né? Que foi na própria UFSCar. E eu gostaria de saber o quanto isso daí te afetou e quanto isso daí te ajudou a saber que você realmente queria entrar na universidade. Porque, assim, pra gente, quando é mais novo, a gente vai numa faculdade e isso empolga muita gente. A gente fala, nossa, eu quero muito estar lá. Eu quero que você passe um pouquinho essa visão de como foi estar no evento, como foi fazer parte do programa e o quanto isso te ajudou a chegar na universidade. Eu acho que eu posso dizer assim, eu sempre tive na minha cabeça que eu queria fazer faculdade.
queria me graduar, não queria uma graduação só que eu não sabia o que era uma faculdade, não sabia como funcionava, como era lá dentro, e, assim, tendo esse primeiro contato mais nova foi muito importante, porque foi a primeira vez que eu entrei, por exemplo, num laboratório químico na minha vida. Eu fiquei fascinada, me interessou muito, eu lembro que na época, né, quando a gente foi conhecer a UFSCar pela primeira vez, não vou me recordar de nomes, mas tinha uma menina que ela estava pesquisando sobre, eu não lembro se era leucemia, mas ela estava usando nanorobôs para fazer investigação no sangue. E eu pensei, meu Deus, ela vai virar o Tony Stark. E foi, tipo, muito doido, assim. E eu acho que quando a gente vê pessoas fazendo isso, pessoas naquele local, sabe, deixa a gente muito com vontade. Eu acho que a maior palavra que eu posso dizer é que eu saí de lá com muita vontade, só aumentou ainda a minha certeza de que eu queria fazer faculdade e queria me graduar, porque eu falei, isso é incrível. Esse mundo parece uma coisa de filme, realmente. E parece coisa de filme. Bom, tá. Valeu aí, então, Wilson, pela pergunta. Eu tenho mais uma aqui para você. Então, você saiu do nono, né? Então, você pegou ali o processo ali da pandemia, né? E aí fez o ensino médio. Seu ensino médio você fez em qual escola? Eu fiz na escola Francisco Eufrásio. Certo. E lá, teve algum momento que você conseguiu aplicar no ensino médio que você tinha aprendido na época do PFC? Algum momento que você recorda assim, eu apliquei isso aqui, eu tinha começado a aprender lá no PFC. Tem algum momento ali Então, que você sentiu isso? tem sim. Eu não tive meu ensino médio, né? Eu só tive meu terceiro ano. E foi assim, depois de voltar da pandemia, estava todo mundo muito desgastado, a gente tinha perdido totalmente aquele ritmo de ter aula, de sentar numa carteira, dificuldade em ter contato com nossos colegas, né? A gente ficou muito tempo longe um do outro. E eu não conhecia ninguém, não conhecia minha turma, não tinha amigos, porque eu estava numa escola diferente. É, e foi, assim, muito complicado pra mim, porque eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida, de gostar de estar com os meus amigos e, do nada, numa escola diferente, depois de uma situação dessa. E eu lembro que veio uma oportunidade, assim, eu vi na internet sobre as Olimpíadas de astronomia, se eu não me engano, que tinha aquela opção de você competir fazendo um foguete de garrafa PET. E aí eu juntei um grupo de meninos que tinha na minha sala, a gente teve a oportunidade de se inscrever e fazer as provas, né? E eu falei, gente, por que não? A gente usou, eu lembro que na UFSCar, no dia que eu fui a primeira vez, estava tendo essa demonstração de foguetes com garrafa PET, né, usando bicarbonato como combustível. Eu vi lá na época, vi o pessoal soltar os foguetes, e lá no e eu não sei, né, se tem a ver com as Olimpíadas, mas eu usei isso de conhecimento depois, no ensino médio. Parece uma coisa assim boba, né, para ensino médio, foguete de garrafa PET, mas foi assim foi a melhor assim semanas, meses do meu ensino médio, porque como eu não conhecia ninguém, foi a oportunidade de eu conhecer os meninos, da gente trabalhar junto, trabalhar em equipe. No Francisco Eufrásio, eles têm parceria com o CIEB, que é um tipo de laboratório, né? E eles têm muito material, tem impressora 3D, a gente foi fazendo asinha para o foguete, colando e falando desse jeito não, aerodinâmica, estudando umas coisas que a gente nunca ia ver na vida, porque a gente estava no ensino médio estudando sobre aerodinâmica de garrafa PET, por exemplo. E eu acho que eu só fui me interessar, procurar participar desse projeto, porque eu precisava, eu sentia aquela necessidade de fazer alguma coisa científica, assim, vamos dizer, e eu não tive, e a minha escola do ensino médio não tinha nada disso. E aí eu fui atrás, eu achei, e né, eu consegui aplicar os meus conhecimentos em cima disso. Acho que a gente consegue ver, né, que o intuito do PFC é criar, pelo menos, plantar aquela sementinha do investigador científico, né? Até quando passa um ano que a criança ela está no programa, ela recebe o título de investigador científico, né? Então acabou que você começou ali com o PFC, mas aquele sentimento de curiosidade, né? O que é isso aqui? Como é que funciona? É isso que é um cientista, né?
ele se questionar e ele buscar as respostas, ele buscar soluções, né? O cientista não vem com tudo pronto, né? Se o cientista tiver tudo pronto, ele não é um cientista. O cientista é aquela pessoa que se questiona, né, constantemente para poder chegar em respostas diferentes, para poder solucionar vários problemas, né? E que bom que você conseguiu vivenciar isso, né, ali durante o seu ensino médio, agora você está aí na faculdade, né? Então vamos lá, agora uma pergunta agora da faculdade, hein? Vamos lá. Tem algum momento assim na faculdade que você, depois que você entrou, começou agora, né? Você já tem quanto tempo que você está fazendo a graduação? Eu estou no segundo semestre. Segundo semestre. Você consegue ligar alguma coisa da faculdade com o PFC? Tem alguma similaridade, algum ponto que você acha que é parecido? Olha, eu acho que a primeira coisa que eu tenho que começar falando é que se eu estou fazendo hoje engenharia, e principalmente engenharia química, foi porque lá atrás eu estava pesquisando sobre pH e conhecendo química básica, né? Começou com aquelas pesquisas pequenas, com um vídeo do Iberê, vendo muita coisa no YouTube, e foi ali que a sementinha da química plantou na minha cabeça e eu falei, gosto muito disso. Hoje na faculdade, assim, eu vejo, por exemplo, tendo matérias como mecânica, química geral, e eu vejo as coisas que eu estudei lá atrás de uma forma pequena, hoje virar uma coisa extraordinária, hoje virar a coisa que eu estudo e trabalho, entendeu? Eu vejo, por exemplo, a gente pegar, naquela época eu estudava o átomo, mas para mim era uma coisa extremamente... era aquilo, não tinha nada muito complexo por trás. Hoje eu pego e estudo ele de uma forma que cada coisinha tem um porquê, cada coisinha tem uma explicação, e eu acho muito gostoso isso, porque quando a gente é criança, a gente estuda uma coisa e se encanta por ela, e lá na frente ter a oportunidade de conseguir se encantar novamente e olhar aquela coisa com outros olhos é muito gostosa, sabe? Você obter mais informação, sempre estar aprendendo mais. E na faculdade eu vejo isso. Eu pego, eu leio os livros, eu faço os meus projetos, estou sempre fazendo projetos na faculdade, na área de química de laboratório, pesquisando uma coisa diferente, aprendendo coisas novas, e é aquela coisa, a sementinha foi plantada na minha cabeça e está sendo regada até hoje. E hoje ela está enorme, ela é uma árvore, assim, cheia de galhos e folhas, e ela está crescendo cada vez mais. Que bom, a gente fica muito contente com uma história como a sua, viu, Ana? E a Uhum. gente espera que você também possa influenciar outras pessoas, né, com esse vídeo que a gente está fazendo. Sim, Então, sim. a gente vai voltar agora, né, para um túnel, que eu quero te mostrar alguma coisa aqui. Espera só um pouquinho. Deixa eu ver o que você me fala quando você dá uma olhadinha nisso daqui. Tá vendo? Aí a famosa turma da briga, a famosa turma dos bater porta de laboratório, mas que também foram, assim, as melhores pessoas que eu já conheci na minha vida. Nunca, Cadê você? Que eu tô procurando você e eu não tô achando. olha, vai ser difícil eu me achar, mas eu provavelmente estou de laranjinha, não, estou de branco. Tá de Ai, meu branco? Deus, cadê eu? Acho que eu tô do lado desse menino japonesinho, se você consegue enxergar ele. Meu Deus, cadê o menino? É que eu usava óculos, gente, olha, mudou bastante. Bom, eu não tô achando. Wilson, você achou aí, Wilson? Não, É, não é. o enigma da Na parte vez. de trás lá, perto do que tá com boné ou não? Eu não tenho um menino de blusa separado de todo Agora mundo? eu vi ele, vi Aí, ele. achou? Achei. Sim, Agora eu tô achando. achou? Tá do lado do rapazinho. Tá atrás do. Eu acho que era o professor, né, que tava ali junto. É ele. Tá Deve atrás. ser, Isso, deve ser. Tá ali. provavelmente. Ah, Vamos lá. achei. Mas eu estou. Aqui. Essa daí foi a foto que a gente tirou um pouco antes da gente apresentar a nossa primeira feirinha de ciências, né, que eu comentei. Foi nesse dia aí que eu fiz a minha apresentação do pH. E a gente, na época, a gente tentou fazer de tudo para o laboratório ficar escuro, a gente comprou luz neon, a gente fez maquiagem com tinta neon no rosto, assim, tudo para ficar uma coisa diferente, sabe? E aí a gente tirou essa foto de comemoração à nossa turma. Muito chique, muito chique. Mano, deixa eu Cadê ela de perguntar. novo, Wilson? Você tá achando? Oi, não. Ah, Deixa dessa eu vez tá mais fácil. perguntar um negócio pra você que surgiu curiosidade. Eu vi esse tanto de Aham. pessoa.
E eu queria saber se você tem contato com esse pessoal, se você sabe de mais alguém que chegou na universidade. É legal a gente relembrar isso daí e ver quantos que acompanharam também e chegaram ao objetivo que é a universidade, né? Isso. Ela Sim. vai responder essa pergunta agora. Então, só mais uma imagem que aí a gente volta para Ah, ela. temos mais uma? Tem Tem mais mais uma. uma, né? Vamos Essa lá. daí é a imagem da primeira vez que a gente foi na UFSCar, né? Que foi como passeio, né? Esse daí não foi o dia da gincana, foi a vez que a gente foi para conhecer, ver os laboratórios, e foi justamente nesse dia que eu vi a pesquisa da menina que eu falei, gente, ela é o Tony Stark. Esse é o Tony Stark, né? Ela deve estar por aí, ó, já tem essa saída aqui, né? Respondendo a pergunta, sim, ainda tenho contato com a grande maioria, não deixei de ter contato. Hoje em dia é mais difícil, né? Porque a gente trabalha, alguns não estudam na mesma faculdade, alguns se mudaram. Teve gente que mudou de país, que mudou de estado. Assim, tenho contato, gosto muito dos meus amigos, não deixei de falar com ninguém daquela época, as brigas não fizeram a gente perder a amizade, a gente conseguiu, além de tudo, continuar sendo o que era, e eu passo uma coisa com eles que eu não sei explicar, porque quando a gente se vê, toda vez que a gente tá junto, é como se a gente nunca tivesse deixado de sair daquela escola. É como se a gente tivesse se encontrando hoje, sendo que ontem a gente também se encontrou, só que não, entendeu? Eu não sei explicar. Parece que a gente fica meses sem se ver, mas os assuntos ainda são os mesmos, a gente se conversa da mesma forma, parece que amanhã a gente vai se encontrar para ter aula de novo. Eu não sei explicar, é um sentimento assim, é uma coisa muito boa, a união e o companheirismo que eu tive com eles é maravilhoso. E muitos deles estão em faculdade, alguns estão se formando agora, no terceiro ano. A grande maioria tem, assim, uma visão de futuro muito firmada de fazer faculdade, a maioria já escolheu o que quer fazer, os que vão se formar. Os que já se formaram, né? Tem o Davi, que é um exemplo, ele é um do pessoal aqui do PFC que está ajudando vocês. Ele está na UFSCar fazendo física. Tem o Eduardo, que é um amigo meu, fazendo direito, que é uma coisa totalmente diferente, né, da área científica, mas que também nasceu daquela época do PFC, né, de ir para faculdades. Gente fazendo jornalismo, fazendo outros tipos de engenharia, pessoal fazendo técnico também, né? Técnico é muito interessante, técnico em química, técnico em mecatrônica, mecânica, todo mundo encaminhado, assim, é uma grande maioria. Que bom, a gente fica muito feliz. Bom, para a gente encerrar então, Ana, eu deixo aqui agora a você dar um recado para essas crianças, essas pessoas que estão vendo agora o seu vídeo, que está finalizando. Dá aí um recadinho para essas pessoas que às vezes pensam em desistir, um recado para a criança que está agora no PFC. Dá um recadinho para ela para a gente poder finalizar aqui a nossa Operação Resgate. Ok. Acho que assim, o maior recado que eu tenho para vocês é respirem. Vai com calma. Se hoje vocês não conseguiram fazer o objetivo de vocês, deixa para amanhã. Vocês vão conseguir. Se você está sobrecarregado com o PFC, se está dando briga no seu grupo, se você e seus amigos não se aguentam mais, tirem um dia para vocês não se ver, para vocês respirarem, para cada um colocar a cabeça no lugar. Não deixem de perder a amizade de jeito nenhum por causa de briga, de coisas do tipo. A maior coisa que vocês vão ter com o PFC, além do conhecimento, é a união que vocês vão ter com os amigos de vocês. Vocês vão criar vínculos que vocês podem levar para a vida toda, que são pessoas que vão ajudar vocês agora no PFC e que também vão ajudar vocês lá na frente, com trabalho, com faculdade. É uma coisa que nasce agora e vocês podem levar para a vida inteira. E acho que, assim, de um modo geral, aproveitem, porque é uma oportunidade. Eu tive muito pouco tempo, gostaria de ter aproveitado muito mais. E eu digo isso: aproveitem o máximo que vocês puderem, mas criem laços e absorvam conhecimento. É isso aí. Muito obrigado. Então, viu, Ana? Né, a gente dá os parabéns, né, Wilson, para a Ana por ter continuado, né? A sementinha que a gente entregou para ela, ela plantou. Lógico que não foi só o PFC, a gente tem também a escola que te ajudou também nesse processo, os professores que você teve contato, e virou o que a Ana é hoje, e a gente já está contemplando, já está vendo muitas coisas que a Ana vai ser no futuro.
né? Então, a gente agradece a sua participação e ter vindo aqui falar com a gente, né, Wilson? Agradecemos demais, inclusive uma história muito bacana, a gente viu desde o começo aí você contando, né? E foi muito legal a gente do programa, o programa em si fazer parte dessa sua trajetória. Agora é pensar mais para frente, sempre mais para frente, e é isso, sucesso. Muito obrigado por ter participado com a gente, é muito legal escutar uma história dessa, sério, eu me emociono, eu fico muito feliz. Sim. Muito obrigado mesmo, Iana. Até mais então, viu? Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigado, Bye, pessoal. bye.